Estamos de volta com o Sem Filtro. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você já começou a viver no modo automático? Sabe assim, todo dia a mesma coisa, aquela rotina. E tipo, chega um momento de falar, deixa o jeito que tá. Mas eu quero te dizer algo. Você não nasceu só para ir levando a vida, tá? Se viver fosse só existir, você não sentiria esse vazio aí dentro. Quando entramos no modo automático, às vezes a gente nem percebe que está no modo automático. Ou às vezes a gente entra nesse modo automático com consciência. Porque às vezes a gente não quer confronto, não quer sair daquele quadradinho onde estamos, né? E fica ali, vamos, deixa do jeito que tá. Talvez você já tenha sentido tudo isso e para você tá tudo normal, mas ao mesmo tempo parece que falta algo aí dentro de você, tá? Você acorda, faz tudo que tem que fazer, segue a rotina, dorme, e aí no outro dia a mesma coisa, né? Tudo de novo. No começo, ainda você vai falar assim, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas com o tempo, o automático, ele começa a pesar, tá? Por quê? Porque você não está vivendo de verdade, né? Você só tá repetindo esse ciclo. E chega uma hora que a gente não aguenta. Gente, uma coisa que eu não consigo é rotina. Mas assim, não é rotina assim, lógico, de casa, tem as coisas a ser feitas, mas todo dia fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, eu não consigo, né? Não consigo ficar várias horas no mesmo lugar, né? Não consigo, eu preciso mudar de ambiente, porque assim eu consigo produzir, tenho mais criatividade, mas ficar todo dia fazendo aquela mesma coisa, eu não consigo, gente. Então, aí você começa o quê? Para de pensar, porque quando a gente repete, a gente já sabe como é as coisas, como vão funcionar. Então, a gente, para que ficar pensando? Né? Para que eu vou ficar mudando? Já sei como que é, né? Então, a gente para de questionar, para de sentir e só vai seguindo. E aí, sem perceber, sabe o que acontece? Aquele vazio, ele começa a crescer, a aparecer dentro de nós, né? É um cansaço estranho, por exemplo, uma falta de sentido, uma sensação de parece que eu tô parado, o tempo tá passando, eu tô parado, né? Mesmo fazendo um monte de coisa dessa sensação. Você já passou por isso? Ou está passando por isso? Aí você tenta preencher, sabe com o quê? Com distração, né? Com o celular ou qualquer coisa que te faça não pensar muito sobre isso, né? E aí, quando tudo silencia, aquele vazio volta. Sabe quando você vai deitar? Não tem ninguém, não tem mais nada aí do seu lado que dá para você distrair. E aí vem aquela sensação, aquele vazio que é realmente pesado, tá? Viver no automático, eu falo que é como adiantar um filme da nossa própria vida. Então, você vai pulando cena, sabe quando você quer pular, você já quer saber o que tá acontecendo, né? Vendo séries, filmes, né? Aí você pula os dias, vai pulando os momentos, né? Sempre esperando chegar a algo melhor, né? Só que enquanto você está adiantando, tá? Presta atenção, você não vive nenhuma parte de verdade. Você só está pulando. Você acaba não sendo intenso, vivendo para aquele momento, né? E aí quando você percebe, o tempo passou e você não sabe nem dizer o que realmente você viveu. Agora pensa, quantos dias pulados você já viveu aí, tá? Gente, tem um perigo muito sério em ir levando a vida. Quando você se acostuma com isso, você se conforma com padrões errados, né? Você se conforma com crenças erradas, você vai se conformando. Você para de buscar, você para de crescer, você para de acreditar que pode ser diferente. E mais, gente, quando jovem, fala, quando eu vejo um jovem assim, me dá uma agonia, sabe por quê? Eu já fui jovem. O jovem, ele é intenso, ele é cheio de planos e projetos, de sonhos, ele é ousado, ele é valente, é corajoso. E quando eu vejo o jovem não funcionando dessa forma, realmente me dá uma agonia. Porque eu falo, meu Deus, o que aconteceu? Aonde travou? Né? Onde foi o momento que ele só está levando a vida, se conformou com o que está ali e acha que não vai melhorar? Eu lembro uma época aí da minha vida que eu dei aula, né, na faculdade, e foi um ano, assim, uma experiência para mim incrível.
E lá eu pude encontrar muitos jovens de todos os tipos, com todas as características, personalidades, né? Em alguns momentos você via jovens ali ousados, né? Querendo aprender mais, buscar mais, tinham sede disso, sabe? Já iam planejando o futuro, fala, calma, né? Você fica, não consegue nem acompanhar. Mas ao mesmo tempo tinha outros que, devido ao que passaram na vida, estacionaram. Então, assim, eles não sabiam nem como tinham parado na faculdade, né? Sabiam que tinham que fazer, mas não tinha um além da faculdade depois, sabe? E aquilo começou a me chamar muita atenção, né? Então você vai conversando com eles, você vai pegando o jeito, você vai entendendo como é característica de cada um e realmente o histórico de vida interfere aqui. Então se é um jovem que passou por coisas difíceis na vida e não conseguiu passar por isso, né, superar isso, com certeza vai chegar nesse momento que ele vai viver no modo automático. Então, qualquer confronto vai ser uma dificuldade, a esperança, sonhos, isso daí já começa a ser bloqueado na vida desse jovem. Então, olha só como que isso vai interferindo, né? Então, muitos jovens acabam aceitando viver com o mínimo, tá? Quando poderiam viver com algo que tem sentido. Então, param de sonhar, param de planejar. Só que eu preciso te dizer algo, tá? Esse incômodo que eu sei que você sente aí, não é à toa. Por isso, jovem, não ignore isso, tá? Sabe a sensação de vazio dentro de você? Não ignore, porque isso não é frescura, não é exagero, é um alerta que eu tô fazendo para você, tá? Então tem algo dentro de você dizendo assim, olha, isso não é tudo. Só que devido às feridas, ao histórico de vida, né, familiar, enfim, isso tá te paralisando, mas você não é essa ferida, você não é o que aconteceu com você. Então hoje já começa a se posicionar contra isso. Você não vai mais deixar a vida ir te levando, sabe, de sossegada aí, deixando as coisas acontecerem, como se você não tivesse o controle. Você pode ter o controle, sim. E para de ficar acelerando a sua vida, pulando fases, tá? Porque você tá se enganando, né? Porque pular, na verdade, a gente não pula, a gente só fica tentando fazer com que aquele momento não tá existindo, fingindo, a gente começa a viver com máscaras também. Isso não é bom para ninguém, tá? Então, o começo da mudança, gente, olha só, é simples, mas precisa dar passos, tá? Então, você não precisa mudar tudo hoje. Às vezes os jovens falam, é tão intenso que eles querem tudo uma mudança rápida. Não, isso não acontece, mas pequenos passos precisam acontecer, tá? A primeira coisa, você precisa sair do automático, tá? Começa por aqui, ó. Presta atenção na sua própria vida, tá? Começa a entender como que estão as coisas, como que você tá vivendo, né? Aí, para de só passar o tempo. Sabe quando você fica adiantando, querendo que as coisas voem aí, você não presta atenção no que tá acontecendo ao seu redor? Comece a fazer escolhas conscientes, tá? Isso é muito importante. Isso aqui, ó, são alguns passos pequenos, só que eles são reais. E isso vai te levar a um outro nível, tá? E, gente, olha, precisamos entender uma coisa. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, tá? E Deus, quando Ele nos fez, Ele nos colocou tanta coisa aqui dentro de nós, tá? E uma das coisas que Ele não colocou é que tanto eu quanto você, a gente vivesse o que? No automático, tá? Então, Ele nos criou com um propósito, com direção, com algo para ser vivido de verdade, né? E quando você se aproxima do Senhor, né, você começa a entender que a sua vida não é uma simples rotina, ela tem sentido. Porque muitas vezes a gente acha que ser grande na vida é ter um grande emprego, muito dinheiro, carro bom, celular bom, não é. Deus, ele faz algo grande na nossa vida com um pouco que já temos na nossa mão. E eu me lembro aqui da história de Moisés. Quando Moisés, ele era um homem cheio de complexos, Então, ele vivia dando desculpa para Deus para não ser usado por Deus, né? Porque ele era gago, ele não sabia falar bem, né? Ele tinha medo, tinha suas deficiências, suas lutas interiores, né? Mas aí Deus falou assim, Moisés, fez uma pergunta para ele, o que você tem em mãos? Aí ele olhou e falou, tenho esse cajado.
Moisés, ele era pastor de ovelhas. Aí quando ele olhou para aquela madeira, gente, talvez estava até velha, quebrada, feia, mas foi através daquele cajado, por exemplo, que o Senhor abriu o Mar Vermelho. Entende? Então, assim, muitas coisas acontecendo, né? Onde Moisés, ele pôde vivenciar com um simples cajado para ele, né? Talvez sem valor nenhum, mas na mão de Deus vira extraordinário. Então, às vezes você olha para você e fala assim: ah, minha vida já deu, é isso que vai ser para mim. Aí você não planeja um futuro, não tem uma perspectiva maior, sonhos aí dentro de você, e você vai aceitando o mínimo, as migalhas, vamos dizer assim. Só que Deus colocou algo muito grande dentro de você para você viver dessa forma, tá? E aí eu quero te dizer algo, que o pouco na sua mão, aquilo que você faz, ah, isso aqui não tem valor nenhum, na mão de Deus acontece sim o extraordinário. Só que você precisa entregar para ele, tá? Então, olha, hoje comece a pensar assim: eu não vou só existir. Dê esse passo, tá? Você vai começar a viver com intenção. Observa cada momento do seu dia. Seja no momento que você estiver no ônibus, no trânsito, andando de bike, na faculdade, na escola, enfim, na família, onde você estiver. Viva intencionalmente, com um propósito. Não é só acordar, já vou olhar o celular, vou falar com as pessoas, né? Ah, agora o dia tá assim, tô reclamando. Pare de viver dessa forma. Isso não vai mudar nada, tá? Identifique onde você está no automático, tá? Pare alguns minutos e pense na sua vida de verdade. Faz pelo menos uma coisa hoje com consciência total, tá? Não fica só vivendo ou pulando cenas, momentos do seu dia. O automático, ele pode parecer inofensivo, só que ele rouba a sua vida aos poucos, tá? Que você não chegue na velhice e comece a arrepender de um monte de coisas. Tá? Puxa, eu poderia ter sido mais criativa ali, tentado mais aqui, deveria ter dado andamento com esse projeto, que você não chegue na velhice desse jeito. Então agora é hora, não de você sair atirando para tudo quanto é lado, não. Mas você precisa ter um norte dentro de você. E o viver no automático, ele não vai te ajudar a chegar onde você tem que chegar, tá? Então você não nasceu só para passar o tempo. Passa mais um ano, não. Você nasceu para viver com propósito, tá? E é isso, jovem. Eu quero te dizer algo. A sua vida hoje pode estar um caos, tá? Às vezes fala assim, esse dia eu não sei nem por onde eu começo aqui. Mas olha, o pouco que você tem nas mãos certas não vai mais se deixar viver no automático, não. Só que você precisa dar um passo, tá? E eu sei que você consegue. Eu sei que você pode, tá? Mas você precisa agora, lembra que a gente fez o treinamento, né? A gente aprendeu um pouco sobre os pensamentos, que nem tudo vem aqui, ó, na nossa mente. É verdade. Então você precisa começar a desconstruir as mentiras que foram colocadas dentro de você. Os rótulos, né? As pessoas que rotularam você pelo seu jeito, às vezes pelas suas deficiências. Você precisa acabar com isso, tá? Porque o Senhor tem sim uma identidade para você. Ele tem sim um propósito para sua vida. E o que Ele tem para cada um de nós nunca é pouco, tá? Mas o pouco na nossa mão, na mão de Deus, vira muito. Então tira às vezes o seu foco de onde você está olhando, né, para os lados, às vezes comparando. O jovem se compara muito, né? Para de fazer essas comparações aí e se concentre na sua vida, tá? E sempre fala que, olha, jovem, você tem, ó, sua digital, ela é única. Então não tem como o que você faz, o outro pode até fazer, mas não vai fazer igual a você, tá bom? Ó, Deus abençoe muito, que a partir de hoje, ó, comece a ser do automático. Tchau!